Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor com os irmãos, amém? Glória a Deus. Estou feliz com Jesus de hoje poder estar aqui sendo porta-voz da palavra dele. Eu vou pedir para ninguém sair agora, não andar agora, não ir lá para fora, não conversar aí fora. Se tem alguém nesse banco aí, irmão, pode trazer o banquinho, coloca aqui, senta aqui. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, irmão, por hoje estar aqui. Porque se eu estou aqui hoje é porque um dia o Senhor me olhou e viu graça. E quando o Senhor olha para alguém e vê graça, irmão, o diabo ele pode até investir. O diabo ele pode até colocar uma vírgula, mas enquanto ele está colocando vírgula, Deus já colocou um ponto final. Enquanto o diabo estava projetando me ver dentro de um caixão, me ver no mundo perdido, o Senhor já tinha colocado um ponto final. Vai ser um pregador da minha palavra. Aonde as pessoas vão olhar e vão dizer: ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E é assim que Jesus faz, irmão. Aleluia. Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 34. Louvado seja o nome do Senhor, do versículo 11. Ezequiel 34, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Quem não achou, diga é bebê. Meu Deus do céu, é domingo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Vamos ler para nós ganharmos tempo. Diz assim, Ezequiel 34, versículo 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam. Espalharam no dia de nuvens e de escuridão. Bendito Deus e eterno Pai, ó Deus, diante da Tua presença eu estou aqui, Senhor, como mais um instrumento. Ó Senhor, eu só sou instrumento, mas quem, Senhor, fala aqui nessa noite és Tu, Jesus. Deus, não deixa eu falar o que a minha vontade está me dizendo para me falar. Mas Deus, fala o que Teu Espírito Santo propôs no meu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a Tua igreja em Tuas mãos. Prepara o coração para ouvir a Tua palavra, Jesus. Que nessa noite seja feito o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Não feche a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia rapidamente. E agora vai lá no livro de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Do capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7. Versículo 13. Fala assim para o teu irmão que está do lado: hoje Deus vai fazer algo diferente. Aleluia. Não fala comigo nesse momento, fala assim para ele. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Aleluia. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor. Quem gosta de Bíblia, vai lá no livro de Lucas agora. Aleluia. Só para quem gosta de Bíblia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 15. Aleluia. Amém? Diz assim:
E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo do número 5 diz assim: e achando-a, e a põe sobre os seus ombros, cheia de jugo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6: e chegada à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, hoje Deus ele falou algo diferente no meu coração. Prometo para os irmãos que eu vou ser mais breve, mas eu vou entregar tudo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. A Bíblia vai dizer, irmão, acerca de um homem que tinha 100 ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando essas ovelhas elas saem para poder pastar, louvado seja o nome do Senhor, quando as 100 saem, quando no caminho de volta, sempre está faltando uma. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor percebe que as 100 ovelhas não estavam ali, estava faltando uma. E quando o pastor percebe que perdeu uma, a vontade dele não foi deixar ela para lá. Por quê? Porque, dependente de ser só uma, ela tinha um valor. Independente de ele ter 99, e com as 99 ele poder ter uma boa condição, ele não perde tempo. Ele pega, se dispõe e ir atrás daquela ovelha que se perdeu. Agora, o pastor ele vai e encontra a sua ovelha. Ele deixa as 99 no campo. E quando ele deixa as 99 no campo, ele procura até achar. Por quê? Porque dependente dela estar morta ou viva, ele foi atrás. De repente, algum bicho do mato, não sei. De repente, alguma besta-feira poderia ter comigo. Algum animal feroz poderia ter comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que é quando aquele pastor ele sai com convicção que ele iria encontrar a sua ovelha perdida. Hoje eu já quero abrir um parêntese aqui, irmão, para entregar algo para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, eu sinto Jesus aqui, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, posso contemplar quando aquele pastor ele vai atrás da tua ovelha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele, louvado seja o nome do Senhor, encontra a ovelha cheia de carrapicho, encontra uma ovelha, louvado seja o nome do Senhor, toda suja, agora com jequitulão, que aquele pastor ele pega, coloca no seu ombro e carrega para o seu fazenda, carrega para o seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Deus manda liberar aqui já na tua vida? Dependente de onde você estiver, dependente para onde você for, não se preocupa. Você pode estar passando por dificuldade, besta-feira está podendo até querendo te devorar, mas o teu bom pastor vai chegar para poder te colocar no ombro e falar: essa daqui você não leva, essa daqui você não come. Sabe o que Jesus está dizendo? Por mais que se levanta besta-feira, por mais que se levanta algo para poder tragar, tem um cordeiro, aleluia, ao teu dispor essa noite, e o nome dele se chama Jesus. Só quem crê, irmão, só quem crê, quem acredita que o mestre já está na casa, porque eu estou sentindo algo diferente, descendo a lava, Glória a Deus, aleluia. Sabe o que agora? Bendito é o nome do Senhor. Ele vai convidar os vizinhos e os amigos para comemorar que a ovelha que estava perdida
contrário. Agora posso eu conjecturar o meu bom pastor indo atrás de um moço, além de ser negro, além de não ter uma boa aparência, como o mundo diz, um cara feio desse, como o mundo diz, um cara que não tem uma boa aparência, um cara que só vive nos becos fumando, fazendo aquilo que agrada a Satanás. Agora conjecturo eu, Jesus, olhando aqui para a terra, louvado seja o nome do Senhor, e olhando para o Michel e falando assim: aquele ali pode estar fazendo isso, aquele ali pode estar não me agradando, mas foi comprado com sangue. Agora eu posso contemplar Jesus olhando, aleluia, para o Jussiei, falando assim: aquele ali, dependente do que ele fez ou que deixou de fazer, foi comprado com sangue. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite? Ele não está preocupado com o que você fez. Ele não está preocupado, aleluia, com o que você está fazendo ou deixa de fazer. Jesus está preocupado com a tua salvação. Deus, ele é até bom, mas ele é justo. A realidade é essa, que já não tem mais criança. Se existe o céu, é sinal que vai gente para lá. E se existe o inferno, é sinal que vai gente para lá. E se existe, aleluia, Deus, é sinal que tem gente que adora. E se tem o diabo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é sinal que também tem pessoas que o adoram. Mas hoje Jesus, ele chegou aqui, irmão, para quebrar o protocolo de pregador que só quer o forte, pregador que quer ser conhecido. Sabe por causa de quê? Jesus não está preocupado com fama de homem. Jesus está preocupado, aleluia, com aqueles que adoram e que adoram com verdade. Sabe o que é que Jesus está dizendo? É tempo de parar de gracinha, irmão. Jesus está voltando e muitos não estão se preocupando que vai alma para lá. Se existe o inferno, é sinal que vai gente para lá. Mas hoje Deus está falando algo aqui e ele já manda liberar algo para a tua vida. Sai de cima do muro, porque do muro, louvado seja o nome do Senhor, você é arriscado cair. E se você cair, você não vai cair para o alto, você vai cair para baixo. Sabe o que está dizendo? O muro é do diabo, irmão. Escolha Deus ou o céu, aleluia. Escolha Deus ou o diabo, o céu ou o inferno. Mas eu quero te dizer que tem um céu preparado para você. Quer conhecer esse Jesus? Quer conhecer esse Jesus? Aleluia. O Jesus que ele não dá algo pra gente, aleluia, de qualquer jeito. Sabe por causa de quê? Porque ele sabe que se você ganhar de qualquer jeito, você vai embora. De repente você está questionando a Deus. De repente você está falando assim: Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou para a igreja, putz que eu oro. Meu marido só chega em casa bebo. A minha namorada não quer compromisso contigo. Aleluia. Eu acho que você ainda não entendeu. Sabe o que Jesus está falando? Não se preocupa. Eu não vou chegar atrasado e nem vou chegar adiantado. Eu vou chegar na hora e no momento certo. Agora eu vejo Jesus olhando aqui para baixo e falando assim, os discípulos seguindo com ele e falando assim: mestre, quem pecou? O Bruno ou os pais dele para que nascesse cego? Quem pecou? O Nelsinho ou os pais dele para que nascesse cego? Agora eu imagino Deus olhando aqui para baixo e falando para os discípulos: ei, meu filho, nem ele pecou, nem os pais dele para que nascesse cego, mas ele nasceu cego para que a glória do Senhor fosse manifestada. Agora Jesus, ele vai cuspir no chão, e quando Jesus cospe no chão, ele pega aquele lodo e passa a visão no cego. Eu quero te apresentar esse Jesus hoje.
Satanás, Aleluia, Deus. você pode até investir. Satanás, você pode até costurar a boca do sapo. Satanás, você pode até comprar um boi e matar em sacrifício para destruir vida. Mas hoje já não existe preço que pague a tua vida. Sabe por causa de quê? Porque quando Jesus ele derrama todo o teu sangue, quando clava aquela lança no seu peito, começa, irmão, a sair água. Por quê? Porque Jesus ele provou que por você ele derramou todo o sangue, e não há nada nesse mundo que possa comprar a tua alma. Sabe por causa de quê? Porque Jesus ele já te comprou, e quando ele te compra ele não passa para frente. Por quê? Porque ele sabe que independente de você ser pequeno, independente de muitos olhar para você e não dar nada pela tua vida, Jesus ele te ama da forma que você é. Sabe por que Jesus não te levou em lugar grandes, em lugar que você chega na porta, aleluia, a porta se abre sozinha? Sabe por que Jesus ainda não te levou em lugar que a porta se abre, o gelado do ar-condicionado vem no teu corpo? Sabe por causa de quê? Porque Jesus está evitando você se contaminar. Jesus está evitando você calabarachandarai, você se misturar com aquilo que vai fazer você perder a coroa. Sabe o que Jesus está dizendo? Não perca o foco, não perca o foco, porque logo hoje aqui é Jesus. De repente olharam para você e falaram: o cabelo dela está feio, o cabelo dele está feio. Eu falo: ele pode estar feio, mas a presença de Deus me basta. 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 Você pode não ter uma roupa bonita, mas tem a presença. Você pode não ter uma boa aparência, mas tem a presença. A tua casa pode ser, aleluia, um cômodo com banheiro, mas que tenha a presença. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus ele conta uma parábola para os escribas e para os fariseus. E quando Jesus ele conta essa parábola, Jesus ele vai relatar também acerca de uma mulher que tinha 10 dracmas, uma moeda que valia 5 reais. Naquele tempo, aquela moeda era um dia de trabalho. Era um dia de trabalho. A mulher tinha 10 dracmas. Ela vai perder uma. E quando ela perde uma, ela fala assim: eu perdi minha dracma, mas não tem como eu achar, porque a minha casa está suja. Não tem como eu encontrar, porque a bagunça está demais. Agora ela vai pegar uma vassoura, ela vai começar a varrer a sua casa. Aí conjecturo eu, aquela mulher varrendo assim: se eu continuar com esse relacionamento que não é de Deus, não tem como eu achar. Só para quem está em espírito, irmão, que vai entender. Se eu continuar falando mal do meu irmão, eu não vou achar. Se eu continuar caluniando meu pastor, caluniando a minha pastora, caluniando meu irmão em Cristo, eu não vou achar. Sabe quando que Jesus está dizendo? Enquanto a casa estiver suja, não tem adoração. Enquanto a casa estiver suja, aleluia, não tem presença. Enquanto a casa estiver suja, não tem algo que
viveu no CAS 9. Ela agora conjecturou ela falando assim, ela pode ser pequena, ela pode ter um pouco valor, mas não deixa de ter valor. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem disse que para Jesus te usar, você precisa ter uma boa aparência, senão não estava nem aqui hoje. Quem disse que para Jesus te usar, você precisa ter uma palavra com potência. Quem disse que para Jesus te usar, você precisa louvar bonito. Quem disse que para você sentir a presença de Deus, você precisa, aleluia, ser reconhecido. É isso, mas que você tenha sido esquecido aqui na terra, não se preocupa, porque tem um que não se esquece de você. Há 24 horas ele está te vigiando, há 24 horas ele está zelando por você. Agora imagino eu, Satanás olhando lá de cima e dizer: foi pelo Nelsinho que você morreu, foi pelo Daniel que você morreu, foi pelo Alessandro que você morreu, foi pelas irmãs que você morreu, foi pela mocidade que você morreu. Você viu o que ele fez cedo? Você viu o palavrão que ela falou, que ele falou? Você viu, louvado seja o nome do Senhor, as coisas que ela fez de manhã? Agora imagino eu, Jesus falando assim: Satanás, eu vi isso tudo, não me agradou, mas espera das 5 horas, espera das 6 horas, espera das 6:30, e só escuta o ruído do coração batendo. Ei, meu filho, agora Jesus vai dizer: espera das 7 horas e olha onde ele vai estar. Olha você aí, irmão, olha você aí, olha você aí, aleluia, olha, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto, a oração daquela bagaça. Olha você aí, olha você aí, olha você aí, enquanto Satanás está te acusando, Jesus está te defendendo. Enquanto Satanás está te acusando, Jesus está zelando pela tua vida. Quer ser usado por Deus? Tenha atitude na presença. Quer ser usado por Deus? Acorda 3 horas da manhã, bota o joelho no pó. Quer ser usado por Deus? Coma da palavra. Quer ser usado por Deus? Coma da palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmão. Quer ter vida? Quer ter vida? Vida tem que ter palavra. Quer ter comunhão? Tem que ter palavra. Quer ter a presença? Tem que ter palavra. Irmão, tira onda. Como o Michel diz, não é você portar pistola. Não, tira onda. Não é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você sair com uma com outra. Não, tira onda é você ter a presença de Deus. Tira onda é você sentir a presença do Eterno. É só quem está sentindo um minuto de glória, enquanto tu dá glória, a corrente se quebra. Enquanto tu dá glória, Deus está indo na tua casa. Enquanto tu dá glória, tem uma cumba sendo desfeita, porque Jesus era pela tua vida. Eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo. A Bíblia vai dizer que tem 2 portas. A primeira porta que a Bíblia relata é a porta espaçosa. Aleluia. Na porta espaçosa, você vai entrar por ela e não vai ter dificuldade, porque a porta espaçosa, você pode ter 2 mulheres. Na porta espaçosa, você pode falar mal do teu irmão. Na porta espaçosa, você pode não ter comunhão com Cristo. Na porta espaçosa, você pode ser crente aqui dentro e no serviço você não ser. Na porta espaçosa, você pode ser crente aqui dentro, mas no colégio você não é. Na porta espaçosa, você pode, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ter tantas coisas desse mundo,
quê? Porque na porta estreita requer jejum, porque na porta estreita requer palavra, porque na porta estreita requer, aleluia, posição na presença de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto você estiver na porta larga, tem um inferno preparado para você, mas se você entrar na porta, alabaxana, calabaraxana, na porta estreita, tem o céu de glória. É só para calabaraxana. Quer ser crente de verdade? Coma na palavra. Quer ser crente de guerra? Coma na palavra. Eu cheguei em casa ontem, eu falei assim para Deus: Deus, o Senhor sabe de tudo que eu estou precisando. Só que eu fui chamado para poder trazer uma mensagem ontem. Eu fui quebrado. Eu fui até mesmo um pouco debilitado. Aí Deus me lembra o hino que o Jefferson louvou: enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Agora você pensa num crente que estava levantando até o dia dessa festividade, um crente que vai até o Monte Horebe de bicicleta para poder buscar a presença de Deus, para poder interceder no culto. Irmão, isso aqui não é para me engrandecer não, porque a glória é dele. Mas isso aqui é para provar para você que quem quer acha, quem quer a presença acha. Enquanto você está buscando a Ele, Ele está cuidando de você. Eu peguei a minha carteira de trabalho e levei para aquele monte pedalando de bicicleta. Eu subi em cima daquele lugar, irmão, e ao colocar o pé, o Jefferson está ali que não deixa eu mentir. A gente pedalando até Mesquita. E quando eu subo, eu falei assim: Senhor, eu não vim aqui atrás de um profeta para falar comigo, porque o Senhor já tinha me falado dentro da palavra que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Enquanto eu, irmão, estava lá falando com Deus, eu falei assim: Jefferson, eu queria que Deus usasse um homem de Deus, é só para confirmar o que ele já falou comigo. Quem disse que para Deus falar contigo você precisa de profeta, irmão? Se você já é um, quer que Deus fala contigo, coma da palavra. Quer que Deus fala contigo, dobre o teu joelho de madrugada. Sabe por que eu estou falando isso daqui, irmão? Porque tem gente esquecendo que o céu existe, o inferno também. Enquanto nós estiver brincando de ser crente, irmão, aleluia, tem o inferno preparado. Mas quando nós se coloca na brecha, o diabo não consegue chegar nem perto. Por quê? Porque tem a presença. E quando eu chego até aquele lugar, o Senhor, Ele fala comigo. Usa a boca do varão e fala: leva a sua vitória. E eu tomei posse daquilo. Eu tomei posse daquela palavra. E quando eu estou lá, irmão, tomando posse daquela palavra, o varão falou assim para mim: me dá o seu contato. E no dia que eu usei a minha fé, o Senhor me honrou. Aleluia! Eu falei assim: eu creio que hoje eu estou saindo daqui com algo diferente. Quando eu chego em casa, irmão, o telefone toca. E o varão falou assim: o meu primo perguntou se você quer trabalhar de carteira assinada. O meu primo perguntou se você quer receber essa bênção. Irmão, quando você usa a tua fé, irmão, o Senhor, Ele não falha contigo. Foi necessário eu levantar aquela carteira para o céu. Eu conto para você isso aqui hoje para provar para você que a fé existe. Enquanto você não colocar lá para fora, não vai se realizar. Aí ontem eu prego sobre a providência de Deus.
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Aleluia. Irmão, estava sem nada dentro de casa. Eu falei assim, eu não vou falar para ninguém, porque senão vão me dar por pena. Mas se eu falar por Deus, Deus vai me dar por amor. Irmão, enquanto eu estava pregando, enquanto você está aqui, Deus está providenciando algo lá dentro da tua casa. E enquanto eu estava pregando, irmão, estava uma compra sendo levada lá para minha casa. Aí quando eu estou subindo, vem um homem de Deus, eu falo assim, tá vindo da onde? Eu fui levar a providência. Aí eu pensei assim, essa providência foi para onde? Foi para a tua casa. Eu falei, não acredito. O tema hoje da pregação foi Deus da providência. É isso que Jesus faz. Enquanto tu está aqui, Ele está provendo algo na tua vida. Enquanto tu está aqui, Deus está dando livramento para os teus. Enquanto tu está aqui, eu vejo Deus, aleluia, te vestindo com veste nova. Por quê? Porque quem procura, acha. Se coloca de pé em nome de Jesus, irmão. Vem louvar em nome de Jesus, Jefferson. Deixa Deus te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Já vou terminar, irmão. Louva a voz da verdade, meu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, enquanto tu está aqui, tem livramento dentro da tua casa. Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Enquanto você está aqui, Deus está curando pessoa lá dentro da tua família. Enquanto você está aqui, tem uma porta aberta preparada para você. É só para quem crê, irmão. Sabe que para Deus ter providência, Ele necessita de uma atitude. Enquanto você não adorar, enquanto você não ter uma atitude de levantar a tua mão para o alto e reconhecer que Jesus está na casa, a providência não vai ser liberada. Jesus já liberou a palavra. Jesus já liberou a palavra. Quer que o milagre seja realizado? Roda a pedra nessa noite, irmão. Pode louvar, verão. Deixa Deus te usar nessa noite. Por toda a minha vida. É só você, irmão, que ainda não conheceu Jesus. Ó Senhor, te louvarei. É só você que, por algum motivo, largou a presença de Deus. Pois meu fôlego é tua vida. Jesus quer fazer festa do céu por causa da tua vida. E nunca me Cadê a primeira alma para Jesus, irmão? Cadê a primeira alma para Jesus? ouvi a tua voz. Eu quero te dizer uma coisa. Preparado para você. E me tira dessa e me leva até o céu. Já ficou de terremoto, vento fortes que braços. Desce da presença de Deus. Já vivi tantos períodos, mas tu me voz, minha mão, deixa pra mim, Jesus. A mão sem as estrelas, e a deixa de ti. Mas eu me sinto tão Estende a tua mão para cá, irmão.
Jesus. E essa veste branca, Ele está querendo te dizer que Ele te purifica. E eu vejo como se eu estivesse colocando um anel no dedo de vocês dois e dando autoridade aqui na terra para expulsar demônios. Eu vejo como se o Senhor estivesse pensando uma sandália para nos dias difíceis você passar por cima da dificuldade do problema. A Bíblia vai dizer que quando aquele moço cego, Jesus passa a visão nos seus olhos, Jesus manda ele ir até o tanque de Siloé e lavar a sua visão. Mas só que a palavra já tinha sido revelada, a palavra já tinha sido liberada. O tanque de Siloé significa o enviado. Olha só, meu filho. Mas quando eu lembro do tanque de Siloé, eu lembro na casa de Deus. Se aquele moço vai até o tanque e não lava a visão, não adiantava de nada. Só que quando o moço bebe, ele cospe no chão e faz um lodo. Jesus, Ele está querendo dizer que Ele quer dar duas visões para vocês. Uma espiritual e uma natural. A natural é para você ver nesse mundo quem está contigo e quem não está. Quem está do teu lado e quem não está. Quem está de falsidade e quem não está. E a espiritual, Deus manda dizer que Ele quer, aleluia, te mostrar uma nova Jerusalém que foi preparada para a tua vida. Mas para você voltar a enxergar, é necessário uma atitude. Nessa noite, se você quiser voltar a enxergar, tu já está no tanque de Siloé. A única coisa que falta é você lavar o seu rosto. E nessa noite tem água cristalina. Alabara chamarari, alabara camarabara chamarari. Enquanto você está aqui, Deus está fechando. Alabara camarari. Oh meu Deus, é muito forte isso aqui, irmão. Certo dia eu falei assim para Deus: Deus, eu não vou orar mais. Certo dia eu falei assim para Deus: eu não vou orar mais. Sabe quem que Jesus falou para mim? Se você não orar, eu vou requerer sangue da tua mão. Se você não persistir, eu vou querer o sangue da tua mão. E tinha um caixão preparado para você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando estava tendo um evangelismo aqui em cima, Deus mandou ir até você e levar para uma menina que estava louvando. E eu falei assim: eu não vou ir. Aí o Senhor falou assim: você pode não ir, mas eu já dei o livramento. Mas a próxima vez que você se reter, falar algo que eu te mandar, eu vou deixar descer e você vai pagar por uma alma que se perdeu. De madrugada eu estava orando pela tua vida, o Senhor me lembrou algo que já tinha me dado. Eu não falei para você, mas Deus mandou te falar aqui hoje. Eu via como se você tivesse todo quebrado, inválido. Alabachandarari. E eu estou falando aqui o Espírito Santo. Alabachandarari. Para poder te provar que é Deus falando. Poucos dias antes, Alabachandarari, alguém estava de maldade contigo e estava doido para tirar a tua vida. Já tinha um caixão preparado para você. Só que eu falei assim: Senhor, eu não vou, mas guarda o meu irmão. E quando eu cheguei no outro dia, o Senhor tinha confirmado o que Ele falou comigo. Chegou um homem de Deus e falou assim para mim: não desista do teu irmão, eu nunca vi na vida. Não desista do teu irmão. A minha carne, a minha vida natural já não aguentava mais orar. Mas o Senhor falou assim para mim: se você não orar, eu vou requerer o sangue da tua mão.
E hoje Deus manda te dizer que hoje Ele está te livrando. Mas amanhã é contigo e Ele. O amanhã pertence a Deus. Escuta bem, isso aqui é sério, irmão. Isso aqui é sério. Você já está no tanque. A única coisa que falta é lavar a visão. Aproveita a oportunidade. Seguir a Jesus não quer dizer que você tem que estar na igreja domingo a domingo. Seguir a Jesus é mudança de caráter. Seguir Jesus é mudança de vida. A vida que Jesus está te dando é uma vida de renovação, meu. Sabe o que Jesus está dizendo para vocês dois aqui hoje? Eis que eu estou à tua porta e bato. Meu Deus! E se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Sabe o que Jesus está dizendo para vocês? Ele é educado, ele só vai entrar onde ele é bem-vindo. Se você abrir o coração para ele, ele vai entrar. Agora Deus manda dizer, vocês querem Jesus hoje? Levanta a mão, o sinal que quer Jesus. Quem pode aplaudir, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou passar o telefone para dor, o microfone para quem é de direito. E vai estar orando pela vida de vocês. Agora, igreja, escuta bem o que eu vou falar para você. A semente foi plantada. Mas agora o Espírito Santo ele vai dar o crescimento. Mas para o Espírito Santo dar o crescimento, ele depende de você. Não abandona essas almas. Não abandona. Porque a ovelha que se perdeu, ela necessitou de alguém que ir atrás dela. Então, irmão, aqui tem 3 ovelhas. Abraça a causa, que Jesus vai honrar a vida de vocês. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é Jesus, Jéssica. Levanta a tua mão e repete tudo que eu te falar. Porque Jesus quer ouvir da sua boca que você quer Ele. Eu te aceito. Jesus. Por toda a minha vida. Toda a minha vida. Eu te convido Eu te convido. a liderar todos os meus passos. Liberar todos os meus passos. Jesus, Jesus. eu te aceito Eu te aceito. como meu único Como meu único e eterno e eterno Salvador Salvador da minha vida. da minha vida. Quem pode aplaudir a Deus nessa noite?